E aqui conosco, no primeiro bloco, conforme anunciei, nós estamos com a nossa consultora em odontopediatria, doutora Socorro Gadelha. Ela é odontopediatra e vamos falar um pouco sobre a saúde bucal infantil. Doutora Socorro, seja bem-vinda ao Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Muito obrigada, Júnior, a vocês telespectadores da TV Master. Ok. E para nós que fazemos o programa Estação Saúde TV Master, Grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Nós vamos interagir com algumas imagens. Você tem criança, tem bebê, vai conhecer um pouco sobre essa questão do nascimento do primeiro dentinho, né? Quando é que um dente nasce por trás do outro? Qual é o momento de intervir nessa questão? E também a questão do flúor no creme dental, se é correto usar com flúor ou sem flúor. E também a questão de quedas em piscina, em escada ou mesmo em carro. Muitas vezes você vê uma criança na janela do carro e o dente vai e bate naquele vidro do carro e termina dando problema. Tudo isso vai ser falado hoje pela nossa consultora, doutora Socorro Gadelha, que é odontopediatra. Doutora Socorro, vamos iniciar logo por a questão, ele vai colocar as imagens na tela, mas nós temos na primeira imagem a respeito do primeiro dentinho. Muitos pais, muitas mães têm essa dúvida, qual é o momento certo? Às vezes tem um primo, tem um irmão, né? Tem um vizinho, que às vezes tem a mesma faixa etária e, no entanto, o dentinho do vizinho nasceu e o dele não nasceu. Finalmente, nos tira essa dúvida em relação ao nascimento do primeiro dentinho de leite. Então, Júnior, eu gostaria de dizer assim que há uma diferençazinha. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível para que todos possam compreender. Na verdade, a erupção ela acontece por volta dos 6 meses, certo? O primeiro dentinho que vai erupcionar, ele vai sair na boquinha, só que isso varia muito de criança para criança. Então, devido à nossa vida de hoje, a vida cotidiana, a nossa vida moderna, então a alimentação, os hormônios, tudo isso está fazendo com que haja essa alteração na erupção do dente. Então, tem crianças que nascem mais precocemente e outros nascem bem depois. Inclusive, o que você viu, acabou de ver aí nas imagens, é a imagem exatamente do nascimento do primeiro dentinho. De antemão, nós vamos falar de uma outra situação, doutora Socorro. Quando já nasce, né, toda a dentição de leite e logo em seguida vem, com certeza, a dentição permanente, aquela que vai ficar substituindo o dente de leite. E uma situação muito comum que os pais ligam para os dentistas é essa questão do nascimento do permanente logo saindo por trás do dentinho. Inclusive tem uma imagem, diretor, na tela, vamos colocar essa imagem. Uma situação como essa, por exemplo, dos dentinhos de leite e logo por trás nascendo o dentinho permanente. No meu tempo, né, as coisas mudaram muito, mas se falava que teria que dar um tempo para emergir um pouco mais para depois remover. Logicamente, eu terminei faz muitos anos. O que é que mudou nessa história toda? Qual é a situação nesse caso para haver essa intervenção? Qual é o momento certo? Tá, Júnior. Então, se chegar uma criança nessa situação, se os pais perceberem em casa que o dentinho permanente, ou seja, aquele que vai ficar para o resto da vida, está nascendo por trás dos dentinhos de leite, e esses dentinhos não amoleceram e não caíram, então tem que procurar o odontopediatra para tirar o mais rápido possível. Então, mas só que tem um probleminha, esses dentes vão ficar por trás, vão ficar lá atrás. Aí a pergunta geralmente dos pais, e aí, doutor, esse dente vai voltar? Então, ele volta sim, porque a própria língua trata de empurrar os dentinhos para frente. Muitas vezes não tem um espaço suficiente, mas isso aí vai acontecendo, porque a criança também está crescendo. Então, à medida que cresce, a maxila cresce, a mandíbula cresce, e aí os dentes vão se acomodando. Inclusive, né, com essa remoção do dente permanente, aliás, dente de leite, para sair o permanente, muitas vezes a raiz sai inteirinha, no caso, né? Acontece isso? Sai. O dente, a raiz dela não reabsorve, então sai bastante raiz no dentinho de leite. Uhum. Por isso que ela não cai, ela não consegue amolecer. Por mais que a criança tente amolecer em casa, os pais tentem, ele não sai. Então, é obrigado realmente tirar no consultório, infelizmente. Isso aí acontece muito também por conta dos nossos hábitos atuais. Então, as crianças elas estão acostumadas a passar tudo no liquidificador,
é muito iogurte, danoninho, muita comida pastosa, então não tem mastigação, não ajuda o crescimento, não ajuda a reabsorção desses dentes, então atrapalha um pouquinho. É o nosso cotidiano hoje. Fala-se muito na higiene bucal do bebê, às vezes faz a opção pelas dedeiras. Qual é o procedimento nesse caso, se você tem um bebê em casa e, logicamente, apesar de estar com o aleitamento materno, né, o leite materno que essa criança está constantemente sugando ali no peito, nesse caso, essa higiene tem que ser feita e qual é o momento certo? Tem que fazer várias vezes e qual é o procedimento corretamente para se fazer? É o uso de dedeira ou outro procedimento? Tá, olha só. Quando é bem pequenininho, recém-nascido, o ideal é que faça essa higiene com a fraldinha. Eu não aconselho nem usar uma gaze. Pega uma fraldinha, enrola no dedo, molha um pouquinho e faz a higiene, passando na bochecha, passando na linguinha, no palato, seja no céu da boca. Isso basta, quando é recém-nascido, basta uma vez por dia. À medida que o bebê vai crescendo, vai aumentando o seu tamanho, então aí a gente já pode aumentar a quantidade de vezes da limpeza. Porque à medida que a criança mama, ou peito, ou mamadeira, vai ficando aquela crosta amarela na língua, certo? E aquela crosta ali ela é cheia de bactérias. Aquilo ali que vai ser prejudicial para a criança. Então, a gente vai ter que tentar tirar, fazendo a higiene. Então, eu aconselho fazer sempre com a fraldinha enrolada no dedo. As dedeiras são utilizadas porque massageiam um pouco a gengiva do bebê, a parte mole. Só que eu ainda prefiro a fralda, que eu acredito que limpa bem melhor. Só reforçando, inclusive, essa questão da dedeira. A dedeira, no caso, ela não chegaria a limpar tão bem quanto essa fraldinha úmida. No caso dessa fralda, a colega falou que seria úmida. Essa é úmida com água mesmo? Com água filtrada, né? Quando é bebezinho, água filtrada ou natural. Okay. Certo? E pronto, é o suficiente. À medida que ele vai crescendo, depois aparecendo mais os dentinhos, aí a gente começa a introduzir a própria escovinha. Mas pode continuar ainda fazendo a higiene com a fraldinha, que limpa muito bem, é muito mais eficiente. Que tem essa polêmica, com flu, sem flu, vamos entender melhor. Ela esteve conosco, a doutora Socorro Gadelha, é odontopediatra, o telefone dela é 3246-1160 e 8804-0757. Vai estar na tela. Inclusive, ela é a nossa consultora até 2014. Se você quiser mais informações sobre saúde bucal infantil, nos manda a pergunta para o grupo estaçãosaude@hotmail.com. E também pode entrar também no Face Socorro Gadelha. Doutora, para encerrar, pasta para criança, com flu ou sem flu? Essa daí é uma briga que os odontopediatras têm com os pediatras. Na verdade, é uma briga porque é o seguinte, o flu ele é muito benéfico. Então, ele só tem, só tem qualidades. Na verdade, os pediatras pedem para não usar a pasta com flúor com medo da criança ingerir aquele flúor e ter problemas de intoxicação. Mas, gente, é o seguinte, na verdade, nós, aqui no nosso estado, nós não temos o flúor na água. Isso. E isso aí a criança fica totalmente sem aquele contato com o flúor. Então, a pasta é uma forma daquela criança ter o contato diário com o flúor, prevenindo bastante, no caso, a prevenção, prevenindo a cárie, a instalação da cárie. Então, eu até faço um apelo para os pediatras que oriente, procurar o odontopediatra, porque cada caso é um caso. Então, na verdade, o ideal é que use a pasta com flúor, porque vai prevenir. Só que essa pasta tem que ser a quantidade mínima, é do tamanho de um grão de arroz. E aí, ter a orientação dos pais, porque não pode deixar uma pasta completamente, assim, com aqueles sabores agradáveis de morango, tutti-frutti, com a criança, que ela pode ingerir uma maior quantidade. Se tiver a orientação dos pais, tranquilo. E aí, pedir, porque cada caso é um caso, você tem que pedir orientação realmente ao seu odontopediatra. Pois é, e fica aí a recomendação da doutora Socorro Gadelha, que vai voltar aqui conosco em breve, para falar um pouco mais sobre a saúde bucal infantil. Não mude de canal, teremos 2 blocos ainda. Vamos conversar daqui a pouco com o pessoal do fórum, que vai ter um fórum
no Hotel Xênios. E também no terceiro bloco falar com essa pessoa fantástica que é Rinilda Galvão, do Mundo da Dança. Daqui a pouquinho a gente volta. Você assistiu Estação Saúde.